Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está estudando aí de madrugada, né? Futuros aprovados aí do Enem, do vestibulares pelo Brasil, tá? Quem fala aqui a Sois é o professor Leonardo, tá? Só tirar aqui rapidão, é um adesivo aqui, tá? Seguinte, gente, para quem está chegando agora no meu canal aí, tá? O nome do canal é Detonando a Química, tá? E hoje é um assunto assim bem específico mesmo, tá? É um assunto assim que exige muito cálculo, tá bom? Um assunto assim bem que tem muita pegadinha nas questões, tá? Portanto, vamos ficar atento aí nas questões. Vou passar algumas estratégias também, tá? Nas questões, tá bom? Aquelas questões que tem pegadinha e tudo, portanto, vamos ficar atento, tá bom? Como é que vai ser a dinâmica da aula? Primeiro eu vou dar uma revisão com os principais pontos do conteúdo, né? E depois eu já vou arrochando nas questões, tá bom? Na bateriazinha de questões. O material ele já está disponível no canal do Telegram, tá bom? Que está na descrição do vídeo aí embaixo. Tá bom? E no canal também do WhatsApp aí, que também está na descrição do vídeo, tá? Portanto, quem quiser entrar lá no canal, fique à vontade, tá bom? Lá eu passo algumas dicas também sobre questões e tal, né? Dos principais assuntos que vão cair no Enem e nos vestibulares, tá bom? Ok? E bora lá, bora começar a aula, né, gente? Bora lá, ó o assunto aí, ó. Estudo dos gases, tá bom? É um assunto assim que tem muito cálculo, gente. Eu vou pesar também um pouquinho na teoria, tá bom? Nas primeiras explicações, tá bom? Porque eu já vi questões que caem muito sobre isso também. Portanto, bora ficar aí antenado com esse assunto aí, tá bom? Vamos começar, né? Bom, galerinha, vamos aí ao nosso primeiro slide, a nossa primeira apresentação, tá? Seguinte, gente, eu quero que vocês saibam a diferença entre o que é um gás perfeito, o que é um gás real e o que é um gás ideal, tá bom? Já vi muitas questões pedindo essa questão de teoria, tá bom? O que é um gás perfeito? Vamos dar uma olhadinha aí, ó. Deixa eu só sinalizar aqui, ó. É um fluido idealizado que apresenta comportamento definido e obedece à lei geral dos gases. Ok, gente, lei geral dos gases, tá? Fica atento nessa lei, tá bom? Mais tardezinho eu vou explicar sobre ela, tá? Fica atento aí. O gás perfeito, ele tem que seguir essa lei, tá bom? E a equação de Clapeyron, né? Que é outra formulazinha, né? Que a gente vai ver mais tarde, tá bom? O que são os gases? Os gases são fluidos que, diferentemente dos líquidos, ocupam todo o espaço disponível do recipiente onde estão confinados, né? Como eu já expliquei na aula anterior, que tem aí o meu vídeo aí no canal, tá? Né? Um gás ele praticamente fica se debatendo no recipiente, né? As moléculas ficam se debatendo, né? Exercendo uma pressão sobre a parede do recipiente. Então essa é praticamente a definição de um gás, né? As moléculas contêm uma determinada velocidade, tá? Agora o que é um gás real? É aquele que encontramos na natureza, ou seja, os gases comuns aos quais podemos a qualquer momento nos deparar com uma amostra real. Exemplo, o gás oxigênio, gente, o gás nitrogênio, o gás argônio também, né, que é existente na natureza, tá? O gás hélio também, é aquele que é usado para encher balões, também, né, que ficam flutuando no ar, né? Esses são exemplos de gases reais, tá bom? E agora o que é um gás ideal? Olha aí, ó. Olha aí, olha isso, olha isso. É aquele que possui propriedades inexistentes nos gases naturais, sempre confirmadores da teoria cinética dos gases, ou seja, eles seguem essa teoria, tá bom, gente? Teoria cinética dos gases, tá? Além disso, não existe nenhum gás ideal, sendo esses gases irreais ou não existentes na natureza. O que ele quer dizer com isso, gente? Seguinte, quando ele diz um gás ideal, quer dizer que ele está em estudo dentro de um laboratório, dentro de um espaço em que o ambiente ele é controlado. Por isso que ele se diz um gás ideal. Na natureza a gente não encontra ele é inexistente, tá bom, gente? Então, fica a dica aí, tá? Fica a dica, tá bom? Gás, o conceito de gás ideal, tá bom? É aquele que é praticamente estudado em condições ambientes adequadas, controladas, tá bom? Fica atento nesses três conceitos aí. O que é um gás perfeito, o que é um gás real e o que é um gás ideal, tá bom? Vamos passar aqui para frente, tá? Bom, galerinha, nesse slide aí eu estou apresentando algumas características dos gases que podem cair em questões de provas, tá? É o seguinte, quais são as principais características dos gases em estudo, tá?
deixa eu só pegar a canetinha aqui, bora marcar, né? Uma determinada substância, ela é sempre gasosa nas condições ambientes. Olha a diferença entre gás e vapor que eu coloquei lá naquela minha primeirazinha aula, tá? Né, que já está no canal disponível a aula. Pode-se deduzir que ela é formada por quem? Por moléculas. Professor, pode ser por átomos? Bom, na verdade não. Na verdade, por exemplo, o gás hélio, ele é um conjunto de átomos que formam a molécula de hélio. Tá bom? Então é sempre formado por moléculas, tá bom, gente? E respeitam a teoria cinética dos gases, ao qual forma um gás o quê? Ideal. Gravem isso, tá bom? Certo. Outra característica aí, ó. Olha aqui, ó. No estado gasoso, as moléculas encontram-se muito mais separadas umas das outras do que nos estados líquidos e sólidos, ou seja, elas têm uma força de repulsão maior. Como ficam se debatendo, a força de repulsão ela é muito alta, né? Diferente de uma substância no estado líquido ou sólido, né? Que tem praticamente forças de quê? Forças de atração, né? E uma observação que eu coloquei aí. O gás ele é diferente de vapor, né? Como eu já expliquei na minha primeira aula que está no canal aí, né? Gás em condição ambiente ele está no estado gasoso e vapor não. Em condição ambiente ele pode ser sólido, como você pode ver aqui, ó, o cobre ele é sólido, né? O ouro, a prata, o zinco, né? Mas aquecendo ele pode se transformar em quê? Em vapor. Portanto, fica a dica. Não é, ó, gás é diferente de vapor, tem diferença, tá bom? E qual é a principal diferença? É o ambiente onde ele se encontra, ok? Fica a dica aí, tá? Bom, galera, olha aí as unidades de pressão que a gente pode encontrar aí, né? Principalmente em questões. Vamos ficar aí atento aí, tá? Vamos ficar ligados nessas unidades aí. Ao nível do mar, a pressão atmosférica média é sempre de 760 milímetros mercúrio, tá? Olha aí essa unidade aí que eu já expliquei na minha primeira aula lá, tá? Que está no canal. A pressão é uma grandeza física, como eu já tinha falado, definida como resultado da divisão da força que atua perpendicularmente a uma superfície pela área dessa superfície. Seguinte, a pressão ela é matematicamente ela é estudada mais pela parte da física, tá? Pela química não, ela é somente uma aplicação relacionada a gases, tá bom? Então essa parte matemática de pressão fica mais pro lado da física, tá? Né? Aqui eu só botei mesmo para questão mesmo de explicação, tá bom? Beleza. No sistema internacional a força é expressa em Newton, né? O Nzão aí, ó, e a área é expressa em metro quadrado, né? M elevado a 2. Então no SI, a unidade de pressão é Newton por metro quadrado, né? Vamos ver as outras unidades aí, ó, só relembrando, né? Alguns fatores de conversão, tá? Um atm sempre vai equivaler a 760 o quê? Milímetro mercúrio, né? Um atm sempre vai equivaler a 760 torricelli ou torricelli, né? Como vocês queiram falar. Um atm sempre vai equivaler a 1,01325 vezes 10 elevado a 5 Pascal, né? Vocês se lembram que lá naquela primeira aulazinha eu coloquei que é 101.325, né? Na verdade, essa vírgula aqui, ele só botou para a esquerda 5 vezes, 5 casinhas, entendeu? É por isso que ele colocou numa potência de base 10, não é? Um bar, não é bar de bebê não, tá? Esquece isso aí, tá bom? Um bar é igual a 1,01325 vezes 10 elevado a 5 o quê? Pascal, né? É a conversão de Pascal. Seguinte, gente, essa unidade aqui, deixa eu até riscar ela, tá? É uma raridade eu ver em prova, eu nunca vi, tá? Mas eu coloquei ela aí somente por fator mesmo de você ficar atento, tá bom? Questão mesmo de aprendizagem, tá? Mas essa daqui, essa, Torricelli, milímetro mercúrio, Pascal, já vi já em muitas provas, tá bom? E com certeza essa é uma questão que vai cair no Enem, tá? Portanto, fica atento, fica ligado aí, tá bom? Nesses fatores de conversão de unidade de pressão, tá? Bom, vamos agora continuar aí, né? Seguinte, gente, a gente falou sobre as unidades de pressão no slide anterior, né? Agora nós vamos falar sobre a pressão de um gás. O que, na verdade, o que define a pressão de um gás? A pressão de um gás, gente, ela é definida por um experimento, entendeu? Através de quê? Deixa eu pegar a canetinha aqui. Através do movimento das moléculas de um gás. Pode ser comparado ao de uma bola de bilhar. É uma comparação que ele fez aqui, né? Durante uma perdida, essas bolas se movem em linha reta,
colidem umas com as outras e com as laterais da mesa. Né? Então, as moléculas colidem entre si, né? E vão bater aonde? Nas paredes do recipiente onde eles estão confinados. Tá bom? Após algum tempo, as bolas cessam seu movimento e as moléculas o quê? Não, né? No caso aqui, as bolas que ele colocou para fazer uma comparação, né? Ele colocou que as bolas cessam, mas no caso as moléculas não. As moléculas, segundo a teoria cinética dos gases, ficam se movimentando, né? Você está prestando atenção que eu estou colocando a teoria cinética dos gases, então ela está se relacionando ao quê? A um gás ideal, né? Ao qual ele é estudado onde? Em condições o quê? Controladas, tá bom? Que mais tarde a gente vai ver como é que é isso, tá? Beleza, aí eu coloquei aqui um exemplo, né? O que acontece dentro do pneu, né? Moléculas de ar presentes dentro do pneu e a parede interna do pneu, né? Moléculas representadas esquematicamente por esferas em cor fantasiada, né? Cor fantasiosa aí, né? Praticamente as moléculas ficam como? Ficam se debatendo, né? Então, exercem uma pressão aonde? Na parede do recipiente, no caso na parede aí do pneu, né? Então essa é a definição de pressão de um gás, tá? Bom, galera, e agora, ó, os pontos aqui que são mais importantes que necessariamente vão cair no Enem, tá? Vão cair em provas aí de vestibulares, que são as transformações gasosas, né? Outro ponto importante que pode cair aí, ó. Vamos ver todas as transformações, tá? Aqui é onde pega os cálculos, né? Aqueles cálculos que são praticamente aí bem complicados para alguns alunos. Mas aqui eu vou tentar facilitar para vocês, tá bom? Então, bora lá. Primeira transformação de um gás ideal aí é a transformação o quê? Isotérmica, né? Deixa eu marcar bem aqui, ó. O T maiúsculo aí representa o quê? Temperatura, né? Então é uma transformação a temperatura o quê? Constante, né? Lembra aí do T maiúsculo, né? Temperatura. Essa lei ela foi proposta por Boyle e Mariotti, tá bom? Para pegar a caneta aqui. Né? O que ele diz? Quanto menor for o volume, maior o número de colisões das moléculas com as paredes do recipiente. Né? Primeiro fator aí, primeiro elemento é o volume, né? Que o gás ele está contido. Né? Assim, a diminuição do volume acarreta um aumento na pressão do gás P. Não é? Outro elemento, quando o volume se reduz, as moléculas de uma amostra gasosa ficam confinadas num espaço menor. É a lógica, né, gente, desse tipo de transformação. Mas só que ele está a uma temperatura o quê? Constante. E o que esse cara propôs aqui? Ele disse o seguinte, em um sistema fechado em que a temperatura é mantida constante, verifica-se que determinada massa de gás ocupa um volume que ele é o quê? Inversamente proporcional à sua pressão. O que ele quer dizer com isso aqui? Quando ele fala sobre inversamente proporcional. Seguinte, quando você aumenta a pressão, o seu volume ele vai o quê? Diminuindo, né? Quando tu diminui a pressão, o volume ele tende o quê? A aumentar. Então essas são grandezas inversamente o quê? Proporcionais, né? Então se liga aí em transformação o quê? Isotérmica. Vamos para frente. Agora, a fórmulazinha que todo mundo odeia aí, né, gente? Mas eu vou tentar facilitar ao máximo sobre essa fórmula aí, tá bom? É a fórmula que todo mundo odeia. Professor, essa fórmula aí, pelo amor de Deus, né? Não venha com essa fórmula não, né? Mas a gente tem que aprender essa fórmula, gente, e a gente vai aprender aqui, tá? Seguinte, né? Como eu falei anteriormente, né? Eu coloquei aqui uma simples representação do que esse tipo de transformação, né? Aqui tem um êmbolo, que é essa barra de ferro aqui, né? E aqui tem um peso, né? Onde ele vai exercer uma determinada pressão para baixo, né? E tem aqui as moléculas e aqui é um instrumento chamado de manômetro, né? Um medidor de pressão, manômetro, tá bom? Certo. E aí você vai colocando outro pesozinho, né, em cima do êmbolo, ele vai exercendo uma pressão, ou seja, ele vai aumentando a pressão. Quando ele aumenta a pressão, o que vai acontecer com o volume? Ele vai o quê? Diminuindo. Logo, são grandezas o quê? Inversamente proporcionais. Então, quando ele vai colocando mais peso, o volume ele vai diminuindo, mais peso vai diminuindo. Até que fica relacionado ao quê? A uma constante. Como são inversamente proporcionais, sempre o valor de P e o valor de V sempre vai dar um valor o quê? Constante, igual, tá bom? Né? Em tese, como é que fica a equação aí que você vai aplicar aí nas questões, né? P1 vezes V1, eu vou chamar ele de estado inicial e o V1 também de volume o quê? Inicial, né? P1 pressão inicial e V1 volume inicial, né? E o P2 e o V2 é o estado quê? Final, né? Ou estado 2, como você queira falar, né? Então,
pressão final, ou P2, né? Ou volume final, ou V2, né? Então grava isso tudo aí, ó. Aqui é sempre o que? Isotérmica. PV é igual a PV, né? Lembra do partido, né? PV. PV é igual a PV, né? O Partido Verde, tá bom? Fica atento aí, tá bom? Olha a dica aí para você gravar essa fórmula, tá? Olha aí, gente, a segunda transformação aí de gases, tá? Gases ideais aí, ó. É a transformação que isobárica, né? Isso aqui, para eu me lembrar, eu só vou dizer isso aqui para vocês. Bar. Lembra daquela unidade de pressão que eu falei lá nos primeiros slides? Bar, não é? Lembra de quê? De pressão, né? Então é uma transformação a pressão o quê? Constante, né? Seguinte, quem foi que propôs isso aqui? Foi os cientistas Jacques Alexandre Charles e Joseph Louis Gay Lussac, né? Ou é Lussac, eu não sei muito pronunciar isso aí, tá bom? A transformação isobárica corresponde o quê? Às mudanças que ocorrem nos gases, o quê? Sempre a pressão constante, né? Como eu falei aqui, praticamente no título aqui da transformação, né? Bar, né? Beleza. Na mudança de estado de uma massa de gás, quando a pressão não se altera, o volume e a temperatura do gás variam. Então, pressão constante, o que vai alterar aqui? Né? O volume e temperatura. São sempre três variáveis que a gente vai trabalhar, tá bom, gente? Pressão, volume e temperatura, tá bom? Pressão, volume e temperatura. Portanto, fique ligadinho aí, tá bom? Beleza, são três variáveis ou funções de estado, né? Porque tem algumas questões que pedem, e principalmente o nome é função de estado, tá bom? Então, o que esses caras disseram aqui? Se a pressão de uma massa de gás ela é constante, então a razão, a divisão, né? Tá chamando aí matematicamente, né? Entre volume e temperatura também são o quê? São constantes. A primeira transformação é P vezes V, que é constante. Aqui é o quê? V dividido por T, entendeu? Como eu vou apresentar aí no próximo slide. Vamos lá? Bom, pessoal, olha aí como eu falei, ó. Como eu falei, dá uma olhada aí nesse experimento aí. Seguinte, ó, tem uma chama acesa, não é uma temperatura constante aí, né, que ele colocou. Né? Praticamente tem um êmbolo e os gases, né? Seguinte, o êmbolo, ele vai subindo, né? Quando ele vai subindo, o volume vai o quê? Aumentando, né? Ou, seguinte, gente, é a pressão constante, tá bom? Aqui é que a temperatura vai mudando, né? A temperatura vai aumentando. Tá bom? É a pressão constante. Desculpa aí, tá? É a pressão constante, não é a temperatura constante. Tá bom? Então, como é que fica a equação V dividido por T? Sempre vai ser o quê? Constante, né? Ou V1 dividido por T1 inicial, né? Estado inicial, que é igual a V2 dividido por T2, que é o estado quê? Final. Seguinte, vocês viram lá que na transformação isotérmica, a pressão e o volume são grandezas o quê? Inversamente. Agora olha para cá. Se tu está colocando a mistura, o gás aqui, numa temperatura T1, e tu vai aumentando a temperatura, o volume também sempre vai o quê? Aumentando. Baixou a temperatura, o volume ele vai o quê? Diminuindo. Aumentou a temperatura, vai aumentando. Olha aí, ó. Vai diminuindo volume e temperatura, né? Então são grandezas o que, gente? São grandezas diretamente o que? Proporcionais. Se um aumenta, o outro aumenta, né? Mas praticamente o parâmetro, quando a gente vê nas questões, que ele fala, né, muito nas questões, é isso aqui, ó, que ele coloca, né? É mais a temperatura. Quanto maior a temperatura, maior o volume, né? Quando vai diminuindo a temperatura, o volume também vai o quê? Diminuindo, né? Então, esse é o conceito de transformação o quê? Isobárica. Bora para frente? Terceira transformação aí, gente, ó, a terceira transformação aí, a transformação isocórica ou isovolumétrica. Eu coloquei o V em destaque aqui para dizer que é o quê? A volume o quê? Constante. Se é volume constante, então só vai trabalhar com pressão e temperatura. É a famosa segunda lei de Charles e Gay-Lussac, né? O que diz aí? Ó? Deixa eu marcar aqui, né? A temperatura de uma substância molecular expressa o grau de agitação térmica das moléculas dessa substância. Se está aumentando a temperatura, aumenta também o que? A velocidade das moléculas, sempre respeitando o que? A teoria cinética dos gases, que sempre vai prevalecer um gás o que? Ideal. Quanto maior for o aquecimento, maior será a energia introduzida na amostra de gás. Em consequência, maior a velocidade das
moléculas, né? Como eu falei já, né? Só ressaltando aí. E o que essa lei diz aí, essa segunda lei? Em um sistema com volume constante, observa-se que a pressão exercida por determinada massa fixa de gás, ela é o quê? Diretamente proporcional à temperatura termodinâmica. Vou te dar um exemplo bem prático aqui para ver como funciona essa transformação, tá? Seguinte, você pega a sua mão, você pega, faz um punho aqui, né? Quanto mais pressiona, pode perceber que nessa tua área de contato aqui, ó, praticamente ele fica aquecendo. Então, o que eu estou dizendo? Quanto mais pressão, mais quente fica, né? Não a palma da tua mão. Então, pressão e temperatura são o quê? Se uma sobe, também a outra sobe. Então, são grandezas o quê? Diretamente o quê? Proporcionais, tá bom? Bora pra frente. Olha aí, galera, ó. Como eu falei na transformação isovolumétrica aí, tá? Deixa eu só acender bem aqui rapidão, para ficar mais claro aqui o meu rosto, tá? Seguinte, dá uma olhada aí, ó. Deixa eu pegar a minha canetinha aqui, né? Bora lá. Seguinte, tem aqui um recipiente, né, com um volume constante, tá bom? E aí é o seguinte, aqui tem um manômetro onde você vai aplicando uma determinada pressão, né? Pode ser uma pressão externa aqui, né? Beleza, né? Então, quando você vai aumentando a pressão, a temperatura ela vai o quê? Vai aumentando. Necessariamente quando a temperatura vai aumentando, o que vai acontecendo com as moléculas? A velocidade também vai aumentando. Então, na transformação isovolumétrica, a velocidade das moléculas tendem o quê? A aumentar. Tá bom? E a relação P dividido por T sempre vai ser o quê? Uma constante. Um número qualquer que sempre vai ser constante, né? Independente dos valores que vai ter de pressão e temperatura. Então, aqui eu vou chamar de estado 1 ou estado inicial, né? Como vocês preferirem aí falar, né? E aqui é o estado 2, onde houve a variação de uma das variáveis, ou pressão ou temperatura, né? São também chamadas de funções de estado, né? Eu já vi provas praticamente assim falando sobre essas variáveis, colocando como funções de estado, né? Então é a razão entre P1 dividido por T1, estado inicial, né? E depois quando ocorre a transformação é P2 dividido por T2, tá bom? Fica atento aí, tá bom, galerinha? Bora passando para frente agora. Próximo slide, vamos lá. Bom, gente, aqui é o seguinte, né? Eu falei lá sobre a equação geral dos gases bem no comecinho lá da aula, tá? Aqui, quero que vocês prestem atenção que as três transformações que eu falei, na verdade, elas são retiradas a partir dessa equação geral aí, tá bom? É quando uma das três variáveis, vou pegar a canetinha aqui, ó, ou funções de estado, né, pressão, volume ou temperatura, ela permanece o quê? Constante. Essa equação se reduz a uma das três expressões de estado anteriormente, como eu falei, né? Ela é praticamente resumida através daquelas três transformações, tá? A equação geral não se aplica apenas a transformações isotérmicas, isocóricas ou isobáricas. Outros tipos de transformações também podem ocorrer, tá bom? Então é o seguinte, aqui é a equação geral, né? Deixa eu logo marcar ela bem aqui, ó. Né? Onde as três variáveis elas podem variar, olha a redundância, elas podem variar com o tempo, né? E no caso, quando as três variáveis variam, praticamente você tem que aplicar o quê? Essa equação geral dos gases, né? Então, bora lá. Quando a temperatura é constante, né? Transformação o quê? Isotérmica, o que vai equivaler a essa equação aqui, né? Como já foi estudado. Quando o volume é constante, o que tu vai fazer? Tu vai cortar aqui e aqui, né? Então vai sobrar só pressão e temperatura. A fórmula que a gente já viu, né? Aqui na primeira foi temperatura, né? Então tu vai, bum, tchá, certo? A pressão constante, tu vai cortar pressão 1 e pressão 2. O que vai sobrar aí? V1 dividido por T1, estado inicial, né? Volume e temperatura, que é igual a V2 dividido por T2. E aqui é praticamente o resumo da equação geral dos gases, né? Seguinte, gente, uma observação que eu esqueci aqui, tá? Quando ele fala que não se aplica apenas às transformações isotérmicas, isocóricas ou isobáricas, nessas três transformações é quando uma variável ela se torna constante. Uma variável se torna constante. Agora, quando as três estão variando, quando as três funções de estado estão variando, então praticamente é uma transformação totalmente diferente dessas três, tá bom? Por isso que ele diz assim, não se aplica apenas a essas
três transformações, tá bom? Então fique ligadinho aí, tá bom? Nessa equação geral dos gases aí, tá? Olha aí, galerinha, olha aí. O novo slide aí ele fala da escala Kelvin de temperatura. Por que, que essa escala é sempre importante, tá, gente? Porque no momento em que você for trabalhar com as fórmulas, a temperatura ela sempre tem que ser em Kelvin. Portanto, se você encontrar numa questão a temperatura em graus Celsius, imediatamente, gente, você vai circular a temperatura e transformar ela em Kelvin. Fica a dica. Fica ligado nisso aí, tá bom? Vamos detonar esse assunto aí, detonando o estudo dos gases, tá? Essa escala ela foi proposta por William Thomson, tá? Ele propôs a escala Kelvin de temperatura, hoje conhecida como a escala termodinâmica de temperatura. Por quê? Porque ela é aplicada mais a gases, tá? A temperatura na termodinâmica é igual ao valor da temperatura em graus Celsius acrescida de quanto? 273, né? Como eu coloquei aqui na imagem, ó, sentido crescente da temperatura, 0 graus Celsius vai corresponder a 273 o quê? Kelvin, né? Que é o chamado zero absoluto, tá bom? Não, zero absoluto não, é só 273 mesmo, né? O zero absoluto é aqui, ó, tá bom? O zero absoluto é aqui, tá? Que é a menos 273 graus Celsius, bem frio mesmo, tá? Nessa temperatura, o ponto de fusão da água a 1 atm sempre vai ser igual a zero, né? E a 100 graus Celsius vai equivaler a 373 o quê? Kelvin, né? Porque ele acresceu com 273, que é o ponto de ebulição da água. Então, nesse ponto aqui, em prova vai aparecer assim, ó, é o zero ponto absoluto, tá? Que é praticamente aí uma temperatura muito abaixo de 0 graus Celsius, tá bom? Beleza? Vamos para frente? Bom, pessoal, olha aí outro elemento aí importante aí, ó, tá? Do estudo dos gases. Esse aqui é o que todo mundo tem dificuldade, né? Que é o volume molar dos gases. O que significa esse volume molar dos gases? Vamos ver já já, né? Mas antes, eu quero explicar essas siglas bem aqui, ó. Tá? Deixa eu pegar uma canetinha que acho que essa roxa aqui dá. Dá? Dá. Aí ficou bom. CNTP. Aparece muito em provas, tá bom? Que quer dizer o quê? Condições normais de temperatura e pressão. É onde se trabalha o quê? O gás ideal, né? Ou TPN, né? Pode aparecer também. Temperatura e pressão o quê? Normais. Ou CN, né? Que é condições normais. Portanto, fica ligado nessas três siglas aí, né? Elas são siglas utilizadas para designar as condições normais de temperatura e pressão, como já foi falado, né? Que é o quê? 0 graus ou 273 Kelvin, né? E 1 atm ou 760 milímetros mercúrio. Dá uma olhada aí no fator de conversão, tá? Como eu já falei nas minhas aulas aí, ó. Tá? Que tá, também tem uma aula falando só sobre isso aí no meu canal, tá? Quando um mol de um gás se encontra na CNTP, ele ocupa um volume sempre de quanto? 22,4 litros. Isso depende do gás. Nota-se também que líquidos e sólidos não apresentam a mesma regularidade. Aqui é onde tem um ponto importante, tá bom? Seguinte, gente, nas questões, quando ele aborda o estudo dos gases, é sempre essa constante, tá bom? Eu ainda não vi em provas ele ressaltando líquidos e nem sólidos a respeito assim de volume molar, tá? Somente gases. É tão tal que o assunto qual é? Estudo dos gases, tá bom? Isso aqui eu somente coloquei por questão mesmo de você ficar ligado, entendeu? Porque se caso aparecer uma questão assim, o volume molar é sempre constante em sólidos e líquidos, não. O que vocês podem perceber aqui, que ele é sempre o quê? Variável, né? Ele sempre varia. O que é constante é somente em quê? Em gases. Olha aí, ó. Praticamente um mol, né? Quando você calcula um mol, aquela regrazinha, né? Por exemplo, você praticamente pega a massa molar, né, e multiplica pela quantidade de átomos que tem, né? Então, no caso do hidrogênio, a massa molar é 1, né? Então, é 2 vezes 1 que dá 2, né? Então, 1 mol contém quantas gramas? 2 gramas de hidrogênio. E ele é confinado em quantos litros? Em 22,4 litros. O mesmo raciocínio para o nitrogênio. 1 mol tem quantas gramas? 28 gramas, que fica confinado em 22,4 litros. Por isso que o nome é volume molar. Por quê? Porque vem do mol de cada substância, tá bom? 48 gramas de gás ozônio, o O3, 22,4
4 litros, né? Deixa eu só marcar aqui, aqui e aqui, né? E o SO2, o dióxido de enxofre, responsável pela chuva ácida, né? Uma das substâncias responsável pela chuva ácida, né? Química ambiental, né? Que a gente vai estudar também. 64 gramas sempre vai ficar confinado em quanto litro aí? 22,4 litros, né? Então, um elemento muito forte aí para cair em provinhas, tá bom? O volume molar dos gases, tá bom? Vamos ficar ligado nessa dica aí, tá? Coloquei isso aqui mesmo somente para esclarecer algumas coisas, tá bom? Se é novidade, anota aí, tá bom, gente? Vá para frente. Agora dá uma olhadazinha aí, galera. Ó, explorando a lei do gás ideal, a principal lei aí, a equação de Clapeyron ou Clapeyron, né? Eu não sei como é que se pronuncia isso aí, tá? Seguinte, ele vai trabalhar com 4 variáveis. Tá? É a pressão, o volume, a quantidade de matéria, que é praticamente o quê? O mol, tá bom? E a temperatura termodinâmica que ela sempre tem que dar em Kelvin. Tá em grau Celsius, sempre coloca em Kelvin, tá bom, gente? Para uma quantidade fixa de gás ideal a uma dada temperatura constante, a pressão e o volume são o quê? Inversamente proporcionais, né? Isso aqui todo mundo já sabe, né? No caso da transformação isotérmica lá, tá? Então a equação de Clapeyron, ela se baseia praticamente numa transformação isotérmica, tá bom? Onde você quer definir onde tá a pressão, qual é a pressão dele, né? Qual a quantidade de matéria que tem lá nessa transformação, entendeu? Ok? Então a equação de Clapeyron, ela se resume a isso aqui, ó. PV é igual a nRT, né? Uma regrazinha aí, uma dica aí para vocês gravar. Por vestibular, não rezei tanto, né? Tem alguns que falam assim, puta velha, não rejeita tarada. Essa eu não recomendo, tá? É por vestibular, não rezei tanto. Beleza? Onde o P representa a pressão, né? Ele pode dar em ATM ou milímetro mercúrio, né? Tá bom? No caso aqui ele coloca sempre em ATM, tá bom? Na maior parte das provas é em ATM. Se tiver em milímetro mercúrio, converte, tá bom? O volume em litros, né? Se caso ele tiver lá decímetro cúbico ou centímetro cúbico, dá uma olhada aí nas conversões que eu coloquei, ó. Deixa eu só marcar aqui, tá? 1 litro sempre vai equivaler a 1 decímetro cúbico e 1 ml sempre vai equivaler a 1 centímetro cúbico. Na minha primeira aula, que já tem aí no meu canal aí, ó, já tem essa aulinha aqui de grandezas físicas, tá bom? O número de mols ou moles, né? Essa aqui eu acho que é uma nomenclatura antiga, tá bom? Vai ser o quê? A massa da substância que é dada na questão dividido pelo seu peso molecular ou massa molecular, tá bom? Então, a unidade é mols ou moles, né? O R, gente, ele sempre tem que dar na questão, que é a constante dos gases. Dá uma olhada aqui nessa unidade aqui, ó. A pressão, ela tem que ser em ATM, tá bom? Fica ligado, tá bom? O volume sempre tem que ser em quê? Em litros. Se não tiver, tu converte, tá bom? Mol, né? E o K é a temperatura em Kelvin. Portanto, se esse R tiver esse valor, necessariamente a pressão tem que estar nessa unidade, o volume nessa unidade, a quantidade de matéria tem que estar nessa unidade e a temperatura tem que estar nessa unidade, né? E o T é a temperatura em Kelvin, né? Se tiver em graus Celsius, sempre tu vai o quê? Transformar e acrescer em 273 Kelvin, né? Então fica a dica aí, ó. Por vestibular, não rezei tanto, né? Pelo Enem, não rezei tanto, né? Na verdade, tu não vai rezar, não. Tu vai é passar. Tá, voltando aí, gente. Ó, pressão parcial, né? O conceito aí de pressão parcial, tá? Fica atento aí, fica ligadinho nessa questão de pressões parciais, tá? Ele botou assim, eu botei assim, considere quantidades quaisquer de 3 gases diferentes, gás A, gás B e gás C, né? Uma mistura qualquer. Todos em recipientes de mesmo volume e a mesma temperatura. O que na verdade é a pressão parcial? É a pressão que ele possuiria, ou seja, um gás, se estivesse sozinho no mesmo volume e a mesma temperatura em que se encontra a mistura. É como se tivesse vários gases lá e cada um colocasse uma pressão determinada, né? Exerceria uma pressão nas paredes do recipiente. Essa pressão que ele exerce sozinho dentro do recipiente com essa mistura é chamada de pressão parcial. E a soma dessas pressões parciais é chamada de quê? De pressão total, tá bom, gente? Galerinha, é o seguinte, o que, que pode aparecer em provas de pressão parcial, né? Principalmente no Enem? O que, que ele pode pedir, né, para complicar a vida do aluno, né? Ele pode simplesmente pedir, por exemplo, através daquela equação de Clapeyron, né,
pode determinar, pode pedir, né, determine a pressão parcial do gás A, uma quantidade de mol X e tal, sendo que ele deu a pressão de B e a pressão de C, né, e a pressão total lá dentro do recipiente. Né? Então, tu pode calcular através disso aqui, ou então através da equação de Clapeyron, né? Ou ele pode simplesmente omitir o P de C, né? Que é a pressão do gás C, certo? E ele pode simplesmente dar o P de A e o P de B. E o P de C ele não dá. E aí tu vai ter que calcular pela equação de Clapeyron e ele pede a pressão total. Ou seja, ele pode simplesmente ficar brincando com você pedindo uma dessas variáveis. O cálculo pode ser longo? Pode, gente. No Enem tudo é possível, tá? Então, fique ligado, entendeu? Faça com calma a questão, vê cada detalhe da questão, entendeu? Eu sempre recomendo o seguinte, essas questões que são mais complicadinhas e tal, deixa por último, tá? Tenta fazer aquelas questões que são mais teóricas, porque sempre tem no Enem. Tá? Deixa as questões de cálculo, que tem uma exigência maior de cálculo, por último, tá? Você ganha tempo, tá bom? Vamos pra frente. E agora volume parcial, né? É praticamente o mesmo conceito de pressão parcial, né? O volume total vai ser igual ao que aqui, ó? Deixa eu marcarzinho aqui. Vai ser o volume do gás A mais o volume do gás B mais o volume do gás C, né? É praticamente o mesmo conceito. A questão que muda aqui é só a função de estado a variável, que no caso é o volume, né? Ele pode pedir também em questão isso, né? O V de A, o V de B, o V de C, né? Usando aquela equação de Clapeyron também, né? Só fique atento a isso aí, tá bom? Fica ligadinho nessa dica aí, tá bom? Que eu passei no slide anterior e nesse slide de agora, tá? Beleza? Vamos pra frente? Bom, agora nós vamos para as questões, né? Primeiramente eu quero dar um aviso aí que esse material aí de questões aí que eu vou colocar, eu tô colocando agora, tá? Ele tá lá no meu canal do Telegram, tá bom? No meu grupo de WhatsApp também. Se tá gostando aí da aula aí, se inscreva no canal, dá aquele like, ó. Dá aquele like mesmo, bem gostoso, tá bom? Acompanha aí o meu canal, se inscreva, tá bom? Compartilha com os colegas aí para ajudar o professorzinho aqui e tal. Então, bora lá de questões, né? Questões comentadas aí, que é o foco aí do projeto Revisão Turbinada, tá? Detonando o estudo dos gases, tá bom? O canal Detonando a Química, tá? Seguinte, o que ele diz na questão? Deixa eu pegar a canetinha aqui. Tá, bora lá. Em condições tais que um gás se comporta como ideal, as variáveis de estado assumem os valores de 300 Kelvin, 2 metros cúbicos e 4 vezes 10 elevado a 4 Pascal no estado A. Pode prestar atenção que ele colocou 3 variáveis aqui, né? Sofrendo certa transformação, o sistema chega ao estado B em que os valores são 450 Kelvin, 3 metros cúbicos e pressão. Tu viu no slide, naquele slide anterior, que as 3 funções de estado estão variando. Se elas estão variando, tu vai usar qual equação, gente? Qual é? Praticamente a equação geral dos gases, né? Ele quer saber o valor de P em Pascal. É quanto? Até coloquei aqui a resolução, ó. Primeiramente eu estou colocando os dados aí, tá? Separando. Dá uma olhadazinha aí na estratégia que eu estou usando, tá? Para identificar, né? No estado inicial aí, T de A, né? No estado A, 300 Kelvin, a temperatura já está em Kelvin. V de A, 2 metros cúbicos, tá bom? P de A é 4 vezes 10 elevado a 4 Pascal, né? E no estado final B, temperatura 450 Kelvin, volume 3 metros cúbicos, e ele quer saber a pressão no estado B, não é? Ó? Valor de P em Pascal, tá bom? Nessa unidade aqui, ó. Seguinte, gente, o volume aqui, tu não vai precisar alterar nada, tá bom? Se está em litros, em metro cúbico, em centímetro cúbico, tu não precisa. O que tu só precisa é igualar um com o outro na mesma unidade, tá bom? Fica ligadinho aí, tá? Se está em litros em um estado, no outro também tem que ficar em litros. Se está em centímetro cúbico, também no outro tem que ficar em centímetro cúbico, tá bom? Não é para confundir com a equação de Clapeyron, tá bom? A equação de Clapeyron é outro conceito. Aqui nós estamos falando de equação geral dos gases, né? Como eu já coloquei os dados, dá uma olhadinha aí, ó. Já coloquei até o cálculo aqui, olha aí como é que fica, ó. Equação geral dos gases aí, ó. No estado A, 4 vezes 10 elevado a 4, né? Vezes 2, né? Dividido por quanto? Quanto é que é T de A? 300. Que é igual a P de B vezes 3, né? O P de B é o que ele quer, que é o estado
final, né? Dividido por 450. 4 vezes 2, 8 vezes 10 elevado a 4. A potência não muda, né? Fica a mesma. Dividido por 300, que é igual a 3 vezes P de B dividido por 450. Fazendo isso por isso, 3 vezes 300 dá 900 PB. E 8 vezes 450 dá 3.600 vezes 10 elevado a 4. Né? PB é igual a isso dividido por isso daqui. Né? Então, praticamente, o 900 ele vem para cá, para baixo. Né? Olha aí o cálculozinho aí que mais simples. Ó. Certo? Então, o P de B, calculando isso aqui, o que você vai fazer? A dica que eu dou. Corta o zero com zero e esse zero com esse zero. Ficou fácil, não ficou? Então, 36 dividido por 9 vai ficar igual a 4 vezes 10 elevado a 4 o quê? Pascal, já que está na mesma unidade do estado inicial ou do estado A. Olha essa dicasinha aqui que eu passei. Ó. Corta o zero com zero, né? Corta zero com zero. Professor, só funciona com zero? Só funciona com zero, tá? Com outro número não funciona não, somente se os números forem iguais aqui, tá bom? Só funciona com zero, tá? Para você cortar os zeros, tá bom? Então, P de B é igual a 4 vezes 10 elevado a 4 Pascal. Qual a alternativa aí que tem? É letra C, que é o nosso gabaritozinho da questão aí, ó. Letra C, viu como é fácil? Vamos para frente. Questão 2 aí, inédita aí. Em um recipiente fechado, certa massa de gás ideal ocupa um valor de 12 litros, ó, a 293 Kelvin, né? 12 litros a 293 Kelvin. Se este gás for aquecido a 302 Kelvin, sob uma pressão constante, ó, pressão constante, qual o tipo de transformação aí? Isobárica, de bar, pressão, né? Não é bar para tomar pinga não, galera, tá? Seu volume será, dá uma olhada aí, ó. Primeiro eu fiz os dados da questão, né? V1 é igual a 12 litros e o T1 é igual a 293 litros. Meu dedo tá coçando, deve ser bem dinheiro chegando, né? Bora lá. No estado final temos T1 é igual a 302 kelvins e o V2 é o que ele quer, né? Que no caso é o estado que? Final, né? Então eu já fiz o cálculo aí, ó. Dá uma olhadazinha aí, ó. Se é a pressão constante, transformação isobárica, V1 dividido por T1, que é igual a V2 dividido por T2, né? Então é 12 dividido por 293, que é igual a V2 dividido por 302, que é igual a meio pelos extremos, né? Que fica essa relaçãozinha aqui, ó. Tá bom? Então, 293 V2, que é igual a 12 vezes 302, dá 3.624. Você pode fazer o cálculozinho aí, né? Aquele velho cálculo lá, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Eu estou usando é o mouse aqui, né? A minha mesa digitalizadora ainda vou comprar ainda, tá? Faz esse cálculozinho aí. 2 vezes 2 vai dar 4, né? Tenha vergonha de fazer não lá na hora da prova, tá? Qualquer dúvida você faz. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 3, 6. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 0, 0. E 1 vezes 3, 3, né? Somando aí dá quanto? Dá 4, 2, 6 e 3, né? Até passou aqui do quadro aqui. Então dá 3.624, né? Que é o resultado aqui. Então V2 é igual a 3.624 dividido por 293, que dá quanto? 12,37 litros, tá bom? Seguinte, gente, para o vídeo não ficar muito extenso, esse cálculo aqui depois eu mostro como é que faz, tá? Em alguma outra questão, tá bom? Mas relaxa, fica atento aí que eu vou ensinar esses cálculos básicos também, tá bom? Nas questões, tá? Ok? Então, qual é o volume aí? 12,37 o quê? Litros, que é a alternativa A, né? Então, o gabaritozinho aí, ó, alternativa A, né? Próxima questão, bora lá. Questão 3 aí, ó. O pneu de um automóvel foi regulado de forma a manter uma pressão interna de 21 libras força por polegada quadrada. Tá? É outra unidade aí, ó, tá bom? A uma temperatura de 14 graus. Durante o movimento do automóvel, no entanto, a temperatura do pneu elevou-se a 55 graus Celsius, inicial 14 e final 55. Determine a pressão interna correspondente em libras força por polegada quadrada, ele quer na mesma unidade. Ó. Então aqui tu não vai mexer. Ele só colocou essa unidade aqui, pensando que o estudante ele vai se embolar todinho, mas na verdade não, né? Somente ficar ligadinho aí na unidade aí que não altera nada, tá?
desprezando a variação de volume do pneu. Então, o que ele quer saber é o seguinte, né? A pressão interna depois que se eleva a pressão, né? Então, pressão e temperatura. Então, só pode ser uma transformação que isocórica ou isovolumétrica, né? O volume não está mudando porque é o pneu, né? Vamos por partes, tá? Os dados aí, ó. Né? Libras força por polegada quadrada é o mesmo que PSI ou PSI, tá bom? Que é uma unidade aí que é usada muito nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha, tá bom? Para designar pressão, tá? A T1 é igual a 14 graus Celsius, no estado 2, 55, ele quer saber a P2, né? Seguinte, a temperatura sempre tem que estar o quê? Em Kelvin, né? 14 mais 273 é igual a 287 e 55 mais 273 é igual a 328. Logo, T1 vai ser isso aqui, né? Deixa eu pegar aqui. E T2 vai ser isso aqui, né? Pronto, transformou, sempre tem que ser em Kelvin. O que você vai fazer agora? Só jogar na formulazinha, né? Jogando na formulazinha aí, o que acontece? 21 por 287, que é igual a P2 dividido por 328. Beleza. Meio pelos extremos, vai ter essa relação aqui, né? P2 é igual a 6.888 dividido por 287, que dá 24 quê? Psi ou libras força por polegada, né? Que é a nossa respostazinha aí, né, gente? Ó. Beleza? Né? Entendeu aí a questão, né? Bora, passo para frente. Próxima questão. Questão 4 aí, ó. O gráfico ao lado, esse gráfico aqui, ó, mostra a isoterma. A isoterma é a curva, tá bom, gente? Ó, é a curva, ela é descida assim, tá? Assim, ó. De uma quantidade de gás que é levado de um estado 1 a um estado 2, né? O volume do estado 2 em litros que ele quer saber. Seguinte, gente, pressão 1 ele deu aqui, né? Volume 1 ele deu também. Pressão do volume em litros, volume 1 ele deu também. O que ele quer saber é só esse volume 2 aqui, tá? Então, ó, já até joguei aqui, ó, estado 1 e estado 2, né? E o cálculozinho, ó. Já que é uma isoterma, a temperatura constante, P1 vezes V1, que é igual a P2 vezes V2, né? Partido verde aí, PV, que é igual a PV, né? 10 vezes 2, tá bom? 10 vezes 2, que é igual a 5 vezes V2, tá bom? Então, fazendo aí 10 vezes 2, 20, né? Então fica 20 dividido por 5, que é igual a 4. Onde é que tem um 4 aí? Alternativa a D, né? Que é o nosso gabaritozinho aí, alternativa D. Tá prestando atenção aí, né, gente? Que a questão da interpretação do gráfico, ela fica bem simples quando a gente entende qual tipo de transformação, tá bom? Você pode prestar atenção aqui que ele colocou pressão em função do volume. Então só pode ser o quê? Uma transformação isotérmica, tá bom? Vamos para frente, né? Questão 5 aí, ó, ele está pedindo o volume que um mol de um gás perfeito em condições normais de temperatura e pressão ocupa e marque a opção correta, né? Aqui ele define o gás perfeito também como um gás ideal, tá bom, gente? Às vezes tem essa nomenclatura, né, de gás perfeito ele seguir a mesma situação de um gás ideal, tá? Aí ele colocou aqui o valor da constante, né? Se ele colocou o valor dessa constante R, tu vai usar qual fórmula? A de Clapeyron, né? Por vestibular não rezei tanto, tá bom? Beleza, então bora lá. Coloquei aqui os dados, né? E tal, 1 mol a 0 graus, né? Por que a 0 grau? Porque é em CNTP, né? Condições normais de temperatura e pressão, tá bom? Beleza. Então, por vestibular não rejeitando, 1 vezes o V, que é igual a 1 vezes 0,082 vezes 273. Calculando isso aí tudo, dá 22,4 litros. Aí eu te pergunto o seguinte, professor, era necessário fazer esse cálculo? Olha, não era necessário, eu só estou demonstrando, tá? Simplesmente tu matava a questão no momento em que ele colocou isso aqui, ó. CNTP e 1 mol. Lembra lá daquele slide lá que eu falei? Né? 1 mol vai estar confinado sempre em qual volume? 22,4 litros. Então, tu precisava nem fazer esse cálculo. Tu já ganhava tempo para uma questão de interpretação.
E pelo que eu expliquei aqui também, né? Então, alternativa letra B. Olha aí, questão facilzinha aí. Tá bom? É letra B, tá, gente? Não é letra D não, tá? Risca isso aqui, tá? Botei errado aqui, tá? É letra D, tá? Letra B. Tá bom? 22,4 litros. Foi um erro de digitação aí, tá? Então, bora lá, né? Vamos pra frente. Questão 6 aí, ó. Suponha que 2 mols de um gás ocupem um volume igual a 100 litros. Calcule a temperatura desse gás, sabendo que sobre ele atua uma pressão de quanto? 0,82. Aqui eu esqueci de colocar a constante, tá? Mas considera aquela constante lá, tá bom, gente? Porque sempre nas questões, quando se usa a equação de Clapeyron, né? Ele tem que dar aquela constante, né? E fique também ligadinho, olhe bem as unidades, tá bom? Então, ó, vamos lá. Usa aí por vestibular, não rezei tanto, né? Número de mols 2, volume 100 litros, pressão 0,82 e o R é quanto aí? 0,082 atm litro por mol Kelvin, né? Então, ó, a resolução aí, ó. Seguinte, o que ele fez aqui foi somente isolar o T, né? Ele colocou esse NR dividido por esse NR embaixo de P e V, né? Que ele praticamente chegou a isso aqui, tá? Só uma questão de isolar a temperatura aí, tá bom? Então, T é igual a 0,82 vezes 100, né? Seguinte, para facilitar o cálculo aqui, tá? Tu pode dividir esse 2 aqui por 2? Ah, dá para fazer. Divide isso aqui por 2 dá 1, né? Divide isso aqui por 2 dá quanto? Dá 50, né? Beleza, né? E esse daqui, dá para dividir? Rapaz, eu acho que dá. Né? Mas só que não vai ficar tão facinho explicar aqui, tá bom? Tu dividindo isso aí, vai ficar praticamente igual a 10, tá bom? E quando tu multiplica 50 vezes 10, vai dar o quanto? 500 Kelvin, tá bom? Beleza? Que é a alternativa letra A, tá bom? Que é o nosso gabaritozinho aí. Eu só tem como... Vou tentar explicar isso aqui, tá? Aqui são 3 casas à direita, né? 3 casas à esquerda, né? Então fica 10 elevado a quanto aqui? Menos 3, né? Aqui são quantas casas? 10 elevado a menos 2, né? É 1, 2. Então é a potência com potência negativa de base 10. Aqui é potência negativa de base 10 também, né? Porque na verdade é a esquerda. Então ele é sempre negativo, tá bom? Então como é que se calcula isso aí? Ó? Divisão, né? Lá a aulazinha de matemática do fundamental, né? Quando tu multiplica, o de baixo ele vai o quê? Positivo, né? Quando ele vai positivo, né? O que tu vai multiplicar aí? Tu vai somar o de cima, né? Somando o de cima fica 10 elevado a mais 1, né? Menos 2 mais 3 fica mais 1, né? Então tu vai multiplicar esse 10 elevado a 1 vezes quanto? Vezes 50, que dá o 500, né? Então alternativa letra A. Olha aí a explicaçãozinha boa aí, tá? Então, próxima questão aí. Bora lá, questão 7. Imagine que 2 litros de um gás estejam a uma temperatura de 27 graus Celsius, sob uma pressão de 600 milímetros de mercúrio. Olha as unidades aí, ó. Se a temperatura desse gás for elevada para 127 graus Celsius com um volume de 10 litros, qual será a nova pressão do gás? Aqui está variando, aqui também está variando, né? Está variando, está variando, beleza? E tem aqui também o que? 2 litros, né? Então, se as três funções estão variando, tu vai usar o que aí, ó? A equação geral dos gases, né? Vou dar uma olhadazinha aí, ó. O zero que ele colocou é o inicial e o F é o final, né? Então, inicial temos o que? 600, né? O volume, 2 litros, que ele já colocou aqui, né? Por extenso. Né? E a temperatura é 27 mais 273, sempre em Kelvin, dividido por 300. Então, PF vezes 10, que é o volume final, e a temperatura é 127 mais 273, que é igual a 400. Beleza, então o PF aí, a pressão final, fazendo meio pelos extremos, e ele isolou aí, fica com 600 vezes 2, vezes 400 dividido por 300 vezes 10. Cortou aqui, cortou aqui, cortou aqui, cortou aqui, né? Cortou aqui e cortou aqui, né? Beleza? Duas vezes
40, dá 80, né? 80 vezes 6 dá 540, né? 540 dividido por 3 dá quanto? 160, né? Deixa eu fazer o cálculo certinho aqui. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 6, opa, é 48, tá bom, gente? É 480, tá? É 480, tá bom? Não é 54, não. É 48. Então, é 48 dividido por 480 dividido por 3, que dá 160. Qual a alternativa aí? Letra A, né? Que é o nosso gabaritozinho aí, tá? Viu? Como tá sendo fácil aí, galerinha? Questão 8. Num recipiente com 12,5 ml de capacidade, está contido certa amostra gasosa, cuja massa exercia atualizar, pressão de 685 milímetros de mercúrio a temperatura de 22 graus Celsius, ok? Quando esse recipiente foi transportado com as mãos, sua temperatura elevou-se para 37. Elevação de temperatura, né? Estou até aqui circulando. E a pressão exercida pela massa gasosa passou a ser aproximadamente seguinte, gente, ó, o volume ele está alterando? Não, né? Então é a transformação o quê? Isovolumétrica, tá bom? Então, ó, seguinte, primeiramente o que, que a gente vai fazer aí, tá? Ele deu em ATM. E agora, lembra daquelas conversão? Aqueles fatores de conversão que a gente colocou? Um ATM sempre vai equivaler a quanto? A 760 o quê? Milímetro mercúrio. A pressão inicial que ele colocou foi esse aqui, né? Então, 685 vai equivaler a X. Então, fazendo meio pelos extremos, o cruz credo, né? Tal como todo mundo conhece, o X vai ser igual a 0,9 atm, né? E a temperatura também a gente transforma, né? Sempre tem que ser em Kelvin, né? 22 acrescido de 273 vai ser quanto? 295. E o 37 vai ser o quê? 310 Kelvin. Calculando aí, ó, vai ser o quê? P1 dividido por T1, que é igual a P2 dividido por T2. Então é 0,9 pressão inicial dividido por 295, que é a pressão, que é a temperatura o quê? Inicial. O P2 é aquele que quer saber, né? E a temperatura final é quanto? 310 Kelvin. Beleza? Fazendo essa resolução aí, qual foi o valor que a gente chegou? 279 dividido por 295 é igual a 0,95 atm. Tá bom? Então dá a alternativa o que aí? Letra C de casa. Tá bom? Olha o gabarito aí, ó. Letra C. O que teve de dificuldade nessa questão, gente? Só foi a questão mesmo da pressão, entendeu? Que você teve que converter usando o fatorzinho de conversão, tá bom? Somente essa dificuldade, tá? Mas a questão ela foi simples. Questão 9, fonte Unirio, Rio de Janeiro. O uso do amoníaco NH3, ou amônia, né? Gás amônia. Nos cigarros aumenta o impacto e o efeito da nicotina. Não fumem, tá bom? Com esse estudo, confirmamos o que antes desconfiávamos. As empresas manipulam a quantidade de amoníaco com o propósito de reforçar a nicotina. Disse o deputado Henry Waxman, dos Estados Unidos. Suponha que uma amostra de cigarro contenha 5 ml de gás amônia a 27 graus Celsius. Volume e temperatura, né? Se aquecermos o cigarro a 627 graus Celsius, o cigarro, né? Mantendo a pressão constante. Pressão constante, transformação que? Isobárica. O volume de amônia em litros será de, vamos lá, ó. Primeiro aí os dados da questão, né? T1 vai ser 300 kelvins e T2 vai ser 900 kelvins. O volume ele passou de 5 ml para quanto? Fazendo aquela relação, ó, 5 dividido por 300 e V2 dividido por 900. É mais ou menos isso aqui, tá? Ó. Facilitar o cálculo aqui para vocês, tá? Que é igual a V2 dividido por 900. Aí tem muito aluno que pergunta para mim, professor, dá para cortar esse zero com esse zero? Faz, que dá, porque vai ficar assim, ó. Meio pelos extremos, né? Tá. Até que eu estou indo bem no mouse, né? 900 vezes 5 dividido por 300, né?
corta esse com esse e esse com esse, né? Beleza. Então vai ficar quanto aí? 9 vezes 5, 45. 45 dividido por 3 dá quantos ml aí? Né? Porque praticamente o volume inicial foi em ml, né? Olha aí, fica ligadinho aí, tá? Que vai ser 15, né? Como eu já botei o cálculo aqui. 15 o que, galerinha? 15 ml, tá bom? Ó. Certo, mas ele quer em que? Em litros. Olha, ó, circula essa observação aqui, tá, gente? É como eu falei nas primeiras aulas. Olha a unidade. Olha a unidade. Olha a unidade. Tá bom? Então, com a alternativa aí, ó, de 15 ml para litro, tu vai botar quantas casinhas aí? São 3 casas, né? Ó. 1, 2, 3, que vai ficar isso aqui, né? Ó. Então, é 0,015 o quê? Litros, né? Com a alternativa aí, letra D. Tinha um que ia marcar isso aqui, mas isso aqui não é não, tá bom? Porque isso aqui é em ml. Aí ele colocou isso aqui somente para pegadinha mesmo, portanto presta atenção na unidade, tá bom? Gabarito da questão alternativa A, D. Bom, 10ª e última questão, gente, da FIA de São Paulo. Uma amostra de nitrogênio gasoso, N2, ocupa um volume de quantos ml aí? 20 ml a 127 o quê? Graus Celsius. E a pressão de 600 milímetro mercúrio. Que volume ocuparia a amostra a 0 graus Celsius e 819 milímetro mercúrio? Seguinte, o que está variando aí, gente? As 3 funções de estado, né? Assim, 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 assim. Assim, né? As 3 funções de estado, tá bom? Então, tu vai usar o quê? A equação geral dos gases, tá bom? Beleza? Até joguei direto aqui na fórmula, né? P1 é quanto? A pressão inicial, 600. Aqui é a P1, né? Beleza. V1 aqui, 20 ml. Beleza, vai circulando aí, tá bom? E identificando, tá? V1. Né? O P1, 127. Então é 127 mais 273, que dá 400. Aqui é o tesão 1, né? O P2, 819. Já até marcou aqui, né? P2. Beleza. O V2 é o que está pedindo. O V2 ele vai vir em qual unidade? ml, né? Ó, porque o V1 está em ml. E o T2, 0 graus Celsius, né? Em Kelvin fica 273, né? Fazendo a relaçãozinha aí, ó. 600 vezes 20 dá quanto aí? Dá 12.000, né? Dividido por 400, que é igual a 819 vezes V2, dividido por 273, né? Faz meio pelos extremos aí, galerinha, ó. Como é que vai ficar aí, ó? Como é que vai ficar? Ele cortou bem aqui, ó. Um aqui, aqui, aqui e aqui. Não é? Então é 120 dividido por 4, que dá quanto? 30. Não é? Beleza? Beleza. Então ele pegou o 30 e multiplicou por 273, fazendo meio pelos extremos, tá bom? E 819 vezes V2. Então o V2 vai ser quanto? 30 vezes 273 dá 8.190 dividido por 819. Isso aqui dá quanto? 10 ml, né? O cálculo aqui foi bem facinho, né? Praticamente, como tinha um zero aqui, ele só pegou 819 e multiplicou por 10, né? Que é o resultado da questão. Está em ml aqui e está em ml aqui também, né? Deixa eu marcar aqui, tá bom? Então, a alternativa aí qual é? Letra E, tá bom? É o gabarito aí da nossa questão. Beleza? Bom, gente, espero que tenham gostado aí da nossa linha, tá bom? Para quem gostou da aula aí, se inscreve, dá aquele like aí no meu canal, tá bom? Me ajuda aí, ajuda o professorzinho aí a divulgar mais conteúdo, a ministrar mais aulas aí para vocês, tá bom? Eu tô tendo tempo agora, tá bom, gente? Essa aula ela foi um pouco extensa porque também as questões elas exigiam demais, tá bom? E o material de questões comentadas tá lá no meu canal do Telegram, tá bom? Tá um preço assim bem pequeno, tá bom? Um preço bom também, custa R$ 35 o material, mas também tem as questões sem os comentários, tá bom? Que eu estou colocando lá, é um total de 20 questões, tá? Todas com meus comentários, tá bom? Com os meus cálculos também, tem tudo lá, tá bom? Portanto, gente, se caso gostaram aí da aula, né?
compartilha, comentem alguma coisa aí, tá bom? Me ajuda aí a crescer o canal, tá? Para eu seguir esse caminho até a aprovação de vocês no Enem e outros vestibulares, tá bom? Como já é o meu segundo vídeo aqui, eu pretendo fazer mais vídeos, mais videoaulas, tá bom? Principalmente com resolução de questões, tá? Espero que eu tenha ajudado vocês. Tenham uma boa noite, um bom dia aí, tá? Aqui já é noite, né, que eu tô gravando essa aula. Bom dia, boa tarde aí, boa madrugada para quem tá assistindo de madrugada aí, esses aí que são guerreiros mesmo, né, por estar estudando de madrugada. E praticamente vamos até o final do Enem, tá? Obrigado, gente, e fui!